Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte e eu tenho mais uma dica para vocês. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No CROT, os profissionais são qualificados e comprometidos com assistência no atendimento de forma humanizada e tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Cefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida no CROT Fisioterapia 3289-1235. E o Atlético fecha hoje à noite a 10ª rodada do Campeonato Mineiro, enfrentando o Uberlândia, precisando vencer para subir na classificação. Afinal, após os resultados de ontem, o Atlético está em 6º lugar do Campeonato Mineiro. Léo, situação que não se esperava no começo da temporada, ver o Atlético chegando nessa fase do campeonato em 6º lugar e brigando ainda, podendo perder aí como o Panos de Atice, ficar entre os 4, complicado, hein? Breno, o Atlético, nesse atual momento da competição, ele consegue prever não, mas ter de viver com 3 cenários, né? Ou classificar, ou ficar fora, ou numa catástrofe, pode entrar até na zona de rebaixamento do Campeonato Mineiro, né? Então, é uma campanha muito aquém do que se esperava, né? Você imaginar que chegando na 10ª rodada, o Atlético tem apenas 3 vitórias no Campeonato Mineiro, né? Tá correndo contra o tempo, a verdade é essa, né? O Adilson mesmo falou na entrevista coletiva ontem que ainda é um processo de construção de um time, enfim, porque o Atlético passou pelo período de pré-temporada, né, que foi mais curta nesse ano, que piorou ainda mais. Chegou depois de 5 jogos, demitiu um treinador, o outro está aí vai completar o 6º jogo hoje, se não me engano, né? Então, é um processo ainda de transformação e de construção de uma ideia, de um time, enfim. Eu havia dito isso aqui na segunda-feira e volto a repetir. Eu acho que dificilmente o Atlético fica fora. Então, por isso, eu acho que algumas, eu não vou dizer testes, né, mas algumas mudanças poderiam ser feitas. O Thiago Largue se vê obrigado a mudar o time porque o Otero está suspenso, né? Mas a gente falou que por que não testar um time com o Blanco entre os titulares, liberar um pouco mais o Elias, com o Casares centralizado e apenas 2 atacantes, Ricardo Oliveira e Eric, Ricardo Oliveira e Roger Guedes. Contra o Tupi, o argentino, o Tomás, ele foi colocado entre os titulares. Por que não testá-lo de novo, jogando junto com o Casares, os 2 mais centralizados e 2 atacantes? Eu acho que seria um momento para esse tipo de experimento, né? Eu não vou nem dizer teste. Eu acho que poderia acontecer algo do tipo. Mas não acredito que fique fora. Mas vai lembrar que se o Atlético não vence hoje, o Uberlândia, ele chega na rodada contra o Tombense, e o Tombense podendo empatar para ficar melhor classificado que o Atlético, e o Atlético correndo o risco de jogar como visitante nas quartas de final. O Gomide tocou num ponto interessante, que é a questão da construção. O Adilson falou, o Gomide citou a fala dele, o Atlético está num processo de construção. O problema é que o Atlético vive num processo de construção. As diretorias do Atlético parecem uma criança que brinca de Lego. Ela constrói, vai lá, dá um tapa, destrói tudo, aí pega, constrói de novo, passa 3 meses, dá um soco, destrói tudo outra vez. O Adilson diz que o Atlético está num processo de construção e o Atlético caminha a passos largos para desconstruir, porque eu, sinceramente, eu não acredito que o Thiago Largue vai ser o treinador do Atlético para o restante da temporada. Eu acho que o Atlético está esperando alguém assumir. Então, esse processo de construção que está sendo feito agora, ali na frente, ele vai ser destruído, vai ser desconstruído para começar outro processo de construção. A gente lembra do passado recente do Atlético e a gente vê torcedores e nós mesmos da imprensa cobrando jogadores. A gente cobra muito do Elias, o torcedor pega muito no pé do Elias, só que o Roger colocava o Elias para fazer uma função, saiu o Roger. Chegou o tio Micali, colocou o Elias para fazer uma função, saiu o Micali. Veio o Oswaldo, o Elias fez outra função, saiu o Oswaldo. Chega o Thiago Largue, o Elias faz outra função e lá na frente, quando chegar outro treinador, o Elias vai estar em outra função. E isso vale para o Casares. O Casares, ano passado, foi um jogador importante para o grupo, dava assistência, não sei quantas assistências deu em 2017.
15? Esse ano já não tem nenhuma, por quê? Porque cada treinador tem uma função para os caras. Enquanto o Atlético não entender que o problema é continuidade de trabalho, aquilo que a gente falou no bloco anterior, que o Cruzeiro hoje está aqui e as outras estão aqui, as outras equipes, o Atlético vai continuar sendo um time em construção. Vai viver sendo um time em construção e o torcedor e nós vamos continuar todos tranquilos, comentando... O Oswaldo melhorou um pouquinho o Atlético do Micali, né? Aí sai o Oswaldo. Não, o Largue já deu uma melhorada. O Atlético melhorou um pouquinho. O Atlético vai ser da melhora a pouquinho. O Atlético é o time que melhora um pouquinho. E não vai continuar não ganhando nada, igual aconteceu ano passado e esse ano tá por acontecer. O que você está querendo dar pitaco aí, Da Léo? última segunda-feira para cá, né? O Atlético perdeu o Clássico, vai jogar contra o Uberlândia, né? E sempre nesse momento de instabilidade, na verdade, é coletiva, não é individual, porque eu concordo 100% com o que disse o Panzi, né? Tem uma roleta de quem que é o culpado. Já foi o Rafael Carioca, hoje é o Elias, amanhã pode ser o Casares, se não fizer gol daqui 2 jogos vai ser o Ricardo Oliveira. Então, o contexto geral, ele não é analisado, ele é analisado de forma individual. Então, tem essa roleta de culpa, de imputar a culpa num jogador específico, que vai mudando de tempos em tempos. Aí, depois do Clássico, muitos torcedores dizendo que o Atlético sofreu gol por causa do Elias, mas não sofreu. Porque na jogada do lance, a gente até conversava aqui fora do ar na segunda-feira, o Elias tentou um cruzamento pelo lado esquerdo, lembrando que é uma função que ele faz geralmente, essa chegada como elemento surpresa. Se o Atlético fosse um time que coletivamente sabe que, por exemplo, fosse organizado, o Eric ou o Otero, ou seja, o Roger Guedes, o Elias fez o cruzamento ali. Bom, quando ele faz o cruzamento ali, o técnico já me falou, sou eu que tenho que voltar ali. Só que ele não tem essa sincronia, ele não tem esse padrão de comportamento, justamente por isso. Porque a cada 6 meses é um pedido, faz isso, você faz aquilo, aí muda. Aí o que acontece? Imputa-se a cobrança no jogador. Aí, muito torcedor reclamando que o Casares debochou na entrevista coletiva quando foi perguntado pelo Rafael da Globo com relação a vídeos. E ele teria dado uma risada tal, que para mim foi normal. Para mim, tipo assim, normal. Acho que o Rafael meio que se enrolou na pergunta. E aí, um absurdo, tá debochando do clube. Tem nada... Aí, um assunto que é quase irrelevante, ele é mais repercutido do que essa questão de troca de treinador, de que cada técnico faz um pedido para o jogador e que isso atrapalha. Não tem como ter uma regularidade trocando de técnico semestralmente. Bom, vamos colocar o pessoal de casa para participar da discussão, que hoje o papo aqui está quente, Ana Cláudia. Isso mesmo. Vamos lá para mandar mais abraços aqui para quem está participando com a gente. Abraço para Arthur, do bairro Tropical, Milton de Contagem, o Emerson, da cidade de Mário Campos, Edilson Mota e Regina Lima. Tem uma pergunta para você, Léo. Quem faz é o Leandro do Anchieta, que é o seguinte. Ele quer saber se o Atlético vai mesmo trazer o Richelli e se você acha uma boa contratação. Leandro, grande abraço. No atual momento, eu acredito que seja uma contratação que a gente pode fazer algumas ponderações, né? Porque tem o Arouca, tem o Adilson, tem o Iago, tem o Roger Bernardo, tem o Blanco, tem o Elias, ou seja, 6. E nenhum vai ser envolvido na vinda do Richelli. Então, se ficaria com o 7º jogador para a posição, que talvez não seja a prioritária em contratação. O Richelli fez um bom campeonato brasileiro em 2015, quando o técnico era o Eduardo Batista. O Sport tinha um time que quase foi a Libertadores. O Richelli teve destaque. O Marlone estava lá. O Marlone teve destaque, né? Com todo respeito, Breno, eu acho que se o Richelli fosse um jogador tão regular, ele já teria saído do Sport. Porque o Danilo Fernandes saiu, o Durval, tempos atrás, fez bons campeonatos, saiu. O René, lateral esquerdo, teve uma regularidade no Sport, saiu, foi pro Flamengo. Diego Souza saiu, voltou, saiu. Sim, o próprio Eduardo Batista fez um bom trabalho lá. O André deve ir pro Grêmio e tem menos tempo de Sport do que o Richelli. Então, será que se ele fosse tão bom, ele já não teria saído do Sport? E aí você vai ficar com 7 jogadores para a mesma posição. Pelo que eu soube, o Carlos não está muito propenso a ir para o time de Recife. Porque envolveria o Carlos e o Danilo. E o Carlos não está propenso a ir para o time de Recife.
Só que a última atualização que eu tenho com relação a isso é de que o Atlético falou em mais 2 nomes e o Sport vai estudar. Bom, Guilherme, seria aí a posição que o Atlético precisa mais, essa do Richelli? Porque a lateral direita do Atlético ainda é muito questionada pelos torcedores. Na segunda-feira a gente também comentou sobre isso. Eu não vejo a contratação do Richelli como essencial para o Atlético. Pode ser que ele seja até melhor do que alguns volantes que já estejam no clube, mas o Atlético precisa de um camisa 10, precisa de fato de um reserva para o Fábio Santos, lateral esquerda, precisa de 2 laterais direitos, porque, na minha opinião, também o Atlético está a pé de lateral, tem jogado com o Patrick, mas o Patrick ele também é outro que vai e volta do Atlético, vai e volta e ainda não conseguiu se firmar. O Atlético precisa de um camisa 10. O que tem matado, na minha opinião, o futebol hoje é essa questão do meio-campista moderno. Todo mundo acha que, às vezes, um volante pode fazer um papel de um meio-campista, de um camisa 10 essencial, e não acontece. Se o jogador ele não tiver criatividade, se ele não tiver habilidade, ele pode tentar armar o time, pode tentar propor o jogo, que ele não vai propor o jogo. Então o Atlético precisa desse camisa 10, né? Porque o Casares ele é um jogador até mais um meio atacante do que um pensador, na minha opinião. Ele tem mais velocidade, apesar de ser inteligente. Na minha opinião, o Atlético precisa de fato de um camisa 10 de origem. Aí eu coloco a pergunta para os companheiros aqui. No futebol brasileiro, existe um jogador que possa cumprir essa função de camisa 10? A gente tem o Thiago Neves, que querendo ou não é o camisa 10 de origem, mas também faz esse papel no Cruzeiro, o próprio Arrascaeta. Que ontem nem jogou como 10. Que não jogou como 10, justamente, jogou mais caindo pelos lados. Eu sei que no futebol brasileiro é difícil encontrar algumas posições, mas daí é que vem o trabalho da diretoria. A diretoria de futebol do Atlético, na minha opinião, deve muito. Bom, pessoal, quem não gosta de tirar o final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? E fica ainda melhor quando você tem um café da manhã delicioso por conta da casa. No Hotel Intercity BH Expo você conhece aí a correria do seu dia a dia, você deixa de lado aproveitando a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de uma semana incrível no Intercity BH Expo. Para reservar é fácil. Acesse o site www.intercitybhotéis.com.br. Selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.